Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os canhões silenciaram, mas o mundo não encontrou paz. A Europa, devastada e exausta, tornou-se o palco de uma nova e silenciosa batalha. A disputa ideológica entre duas superpotências emergentes. Os Estados Unidos, representando o capitalismo liberal, e a União Soviética, símbolo do comunismo autoritário. No centro dessa disputa estava a Europa. Um continente outrora unido pela diversidade de suas culturas foi fendido ao meio por uma linha invisível, porém rígida e impenetrável. Essa linha foi batizada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill como Cortina de Ferro. A expressão não era mera metáfora. Era uma descrição precisa da divisão física, política e cultural que rasgava a Europa em dois blocos antagônicos. No lado ocidental estavam países como França, Alemanha Ocidental, Itália e Reino Unido, apoiados e financiados pelo Plano Marshall dos Estados Unidos. No lado oriental, sob a sombra do Kremlin, países como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e a porção oriental da Alemanha eram arrastados para a órbita soviética, governados por regimes de partido único, alinhados com os interesses de Moscou. A separação da Europa não era apenas política, era visível nos muros, cercas e campos minados, como o infame Muro de Berlim, construído em 1961, que se tornou símbolo da repressão e do medo. Mas a Cortina de Ferro ia além de Berlim. Ela passava por florestas, montanhas e rios, atravessando vilarejos e separando famílias. Era uma barreira que não dividia apenas território, dividia a própria alma da Europa. No Ocidente, o pós-guerra foi marcado por reconstrução econômica, liberdade de imprensa e eleições democráticas. No leste, regimes autoritários impuseram censura, perseguição política e vigilância estatal. Enquanto os jovens franceses dançavam ao som do rock and roll e os italianos assistiam um neorrealismo florescer, jovens na Hungria ou na Romênia cresciam sob a vigilância da polícia secreta e os olhos atentos dos retratos de Stalin ou seus sucessores. Se a Europa era o palco da tensão, Berlim era seu epicentro. Uma cidade dividida entre os vencedores da guerra, soviéticos de um lado, americanos, britânicos e franceses do outro, transformou-se num laboratório da Guerra Fria. O bloqueio de Berlim, em 1948, respondido pela ponte aérea dos aliados ocidentais, foi uma das primeiras grandes crises do novo mundo bipolar. Décadas depois, era o Muro de Berlim que impedia os cidadãos do leste de fugirem para o ocidente. Milhares tentaram. Centenas morreram. O muro não apenas dividia uma cidade, dividia a própria alma da Europa. A Cortina de Ferro transformou a Europa numa fronteira simbólica da tensão mundial. Cada movimento político em Praga, Varsóvia ou Budapeste ecoava nas salas de reunião da CIA e da KGB. Cada eleição na Itália ou na França era observada com desconfiança por Washington e Moscou. A Europa, que antes exportava suas guerras, agora se tornava território disputado pelos interesses globais. A Guerra Fria, apesar de fria, era real na vida dos europeus. No controle dos jornais, nas escolas doutrinadas, nos exércitos estacionados, nos arsenais nucleares escondidos em solo europeu. O mais trágico, talvez, foi que essa divisão foi imposta sobre povos com histórias comuns, religiões compartilhadas e laços milenares. A Cortina de Ferro congelou a história da Europa, separando não apenas ideologias, mas também vizinhos, línguas, famílias e sonhos. Quando o Muro de Berlim caiu, em 1989, e os regimes comunistas do leste desmoronaram um após o outro, muitos acreditaram que a história havia voltado aos trilhos. A Cortina de Ferro, enfim, fora erguida, mas suas marcas permaneceram. Ainda hoje, há diferenças visíveis entre o leste e o ocidente europeu, na economia, na política e na memória coletiva. A cortina pode ter desaparecido fisicamente, mas seu legado sobrevive nos livros de história, nas cicatrizes das gerações e na lembrança de um continente que por quase meio século viveu dividido entre dois mundos.